Boa noite na paz do Senhor. Vamos celebrar o nome daquele que vive e reina, buscando a tua face dia e noite. Eu te busco, eu te busco. Cante, cante, hey, yeah. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Yeah. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. conhecer-te, Eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. diga prosseguindo, yeah. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. A coroa conquistar. Vou lutando, Nada pode me impedir. Eu vou te seguir. conhecer-te, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. quero tocar-te, yeah. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Uma doce voz, Senhor, yeah. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, já apesar dessa glória que tem,
amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos, declarando todas essas bênçãos. Quem venceu? João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida
A paz do Senhor, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos vocês que estão nos seus lares, nas suas casas. Que nesta noite você possa estar em paz aí juntamente com os seus. Amém? Nós vamos ministrar uma palavra ao coração de vocês nesta noite. Algo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração já há alguns dias. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Lamentações, no capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, Lamentações está logo depois de Jeremias, e o livro de Lamentações, enquanto você procura aí, o livro de Lamentações, eles são 5 capítulos de lamentos que Jeremias escreveu em forma de poesia, para aqueles que às vezes acham que o cristão não pode chorar, o cristão não pode passar por momentos difíceis. A própria Bíblia já nos deixa um livro completo sobre lamentação, né? Onde o profeta chorou, onde o profeta simplesmente sentiu a dor. E eu gostaria que você, juntamente comigo, lesse o capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, gostaria que você acompanhasse juntamente comigo. Amém? Diz assim, a partir do verso 1: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele me volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar como pedra de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você na sua casa curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu gostaria de ter um momento de oração com você.
Senhor nosso Deus e Pai, Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra é a verdade, ó Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor que neste pequeno momento de reflexão, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, às nossas mentes, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor tem já determinado para cada um de nós, ó Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor que cuide de nós, pedimos ao Senhor que conduza-nos nesse momento, nós abrimos os nossos corações, nós pedimos ao Senhor que ministre as nossas vidas, Senhor, e que a Tua palavra venha e cumpra aquilo para o qual ela for mandada, ó Pai amado, e que a Tua vontade, Senhor, mais uma vez, se estabeleça, Senhor amado, para que mais uma vez o Teu nome seja honrado, e seja glorificado em nós, e através de nós, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de acompanhar aqui da palavra do Senhor, fala de um lamento, onde o profeta Jeremias, depois de lamentar por sua nação, depois de lamentar pela invasão que a sua nação sofreu por parte dos babilônicos, por ver o sofrimento do seu povo, ele começa agora a expressar aquilo que ele está sentindo. O capítulo 3 de Lamentações está falando aqui exatamente do sofrimento do profeta, da perspectiva do profeta Jeremias, aquilo que ele sente, a dor que ele sente. Para que você possa entender, o profeta Jeremias, ele profetizou por cerca de 40 anos sobre a nação de Judá. Deus o chamou para o ofício de profeta e durante 40 anos ele profetizou. Porém, durante esses 40 anos que ele profetizou, o povo não deu ouvidos à sua profecia. As pessoas simplesmente não davam atenção àquilo que ele falava. Ele era um profeta que não era respeitado e ouvido por sua nação. E muitos sofrimentos ele passou por conta disso. Momentos em que ele teve que passar por prisões, por dificuldades. E esse texto, ele traz aqui aquilo que a alma dele estava expressando, a dor que ele estava vivendo, de ver a sua nação sofrendo, ainda que a sua nação não aceitou, não recebeu a sua profecia, mas ele aí, quando viu o povo dele, a nação dele lamentando, chorando, sofrendo, ele também sofreu, ele também passou por dificuldades. E ele começa esse capítulo colocando toda a sua dor, toda a sua fúria para fora. Ele começa a olhar para a circunstância que ele estava vivendo, e ele começa a lamentar, começa a reclamar, e ele diz: olha, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição porque Deus me afligiu. Nós vemos nesse texto que nós lemos a dor do profeta, o sofrimento do profeta. Eu particularmente me identifiquei muito com o versículo 12, que ele diz: olha, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Jeremias simplesmente está dizendo que Deus pegou ele e colocou ele como um alvo humano. Começou a lançar sobre ele as suas flechas, começou a atingir o seu coração, a sua alma, com a aflição. Tamanha era a aflição de Jeremias, ele não conseguia entender o que estava acontecendo, e ele começa a apontar para Deus. Ele começa a jogar toda essa dor, toda essa raiva para Deus. Isso vez ou outra acontece conosco, irmãos. Isso vez ou outra sobressai sobre nós, vem sobre nós, porque simplesmente na hora da dor, na hora do lamento, às vezes nós queremos achar culpados,
Nós queremos achar alguém aonde nós possamos jogar a culpa da nossa dor, do nosso sofrimento. E Jeremias fez isso. Ele começou a dizer: Deus, Ele me escolheu para sofrer. Talvez você na sua casa está pensando assim. Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez o sofrimento tomou conta de você de tal forma que simplesmente você está já acusando Deus por causa da sua dor. Mas o texto ele continua. E no verso 20, e eu costumo dizer que aí começa a mudança da história de Jeremias. Jeremias está lamentando, está chorando, está com sua mente focada na dor. No verso 20 ele simplesmente diz: olha, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ou seja, a alma de Jeremias, ela estava remoendo o sofrimento, remoendo a dor, remoendo o luto, remoendo toda aquela situação que ele estava vivendo. E aí toda vez que ele remoía isso, a alma dele se abatia, a tristeza tomava conta dele. Mas aí vem a mudança. No verso 21 ele diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E esse é o tema que eu quero trabalhar com você nesta noite. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Note, preste atenção, que no versículo 20, Jeremias ele está falando que ele recorda do sofrimento e a alma dele se abate. No versículo 21 ele já muda, ele já diz: olha, quer saber? Eu não quero mais ficar remoendo dor, eu não quero mais ficar remoendo luto, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Querido, isso aqui é uma oração. Jeremias aqui ele faz uma oração muito curta, muito rápida. Ele diz: olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero mais ficar pensando na dor, eu não quero mais ficar pensando na dificuldade, eu quero trazer à memória. Tudo começa aqui, querido. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa dentro dos nossos pensamentos. E aí Jeremias, quando ele faz essa oração, o texto muda completamente. Parece que nós estamos falando de outra coisa, de outro capítulo. Porque aí o Espírito Santo começa a agir. Porque quando nós decidimos, querido, que nós queremos trazer à memória o que dá esperança, o Espírito Santo vai se encarregar de fazer você lembrar daquilo que pode te dar esperança. Existe uma frase de Max Lucado que ela é muito interessante. E ela diz assim: alimente os seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Vou repetir para que você possa gravar isso aí na sua mente. Alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. A tristeza que Jeremias estava enfrentando fazia com que ele estivesse alimentando os medos dele, alimentando a dor dele, alimentando o sofrimento dele. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós não vivemos dessa forma? Vez ou outra eu me pego sentado nas minhas lamúrias, remoendo as coisas ruins que me acontecem. Vez ou outra eu me pego simplesmente com um espírito de autocomiseração, onde eu me coloco com um coitadinho da situação, onde eu digo: olha, eu sofri, as pessoas não me entendem, as pessoas não me aceitam, a situação econômica atingiu a mim e eu estou sofrendo. Quantas vezes que nós não somos assim? Nós pegamos uma situação difícil que aconteceu há vários anos e nós vamos remoendo isso uma vida inteira. Pessoas vão ficando doentes,
vão ficando deprimidas, vão ficando opressas, porque simplesmente só sabem trazer à memória coisas ruins, situações ruins. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui para te convidar a fazer essa oração, assim como o profeta Jeremias fez. Quero que você ore junto com o profeta, dizendo: Senhor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero ficar focado na dor, eu não quero ficar focado no sofrimento. Nesse momento que nós estamos enfrentando, querido, que o mundo está enfrentando, o que nós estamos percebendo são pessoas ficando doentes, não por causa da Covid, mas ficando doente nas suas emoções, ficando doente nas suas almas, única e simplesmente porque elas estão alimentando, querido, o medo, alimentando a dor, alimentando o sofrimento. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz aqui nesta noite para dizer a você: traga à sua memória aquilo que dá esperança. E Jeremias, quando ele parece, quando eu entro no texto, quando eu começo a ler esse texto, parece que assim, ele estava lamentando, ele estava chorando. No verso 20 ele diz: a minha alma de contínuo recorda e se abate. Parece que deu um estalo na mente de Jeremias. Parece que alguém chegou em Jeremias e deu aquele chacoalhão nele, e ele acordou, ele despertou, e ele diz: olha, eu quero trazer à memória o que dá esperança. E automaticamente o Espírito Santo começou a colocar na mente dele aquilo que dá esperança. Jeremias começou agora, ao invés de recordar da dor, ele começa a recordar de quem é o Senhor, de quem é o Deus a quem ele serve, e o que esse Deus é capaz de fazer. Eu começo a imaginar que Jeremias, quando ele diz isso, eu quero trazer à memória, automaticamente o Espírito Santo já trouxe à memória dele toda a história do seu povo, da sua nação. Eu posso imaginar Jeremias trazendo à memória o povo saindo do Egito, o povo atravessando o Mar Vermelho, Deus cuidando deste povo no deserto. Ele começa a trazer à memória coisas que dão esperança a ele, porque ele começa a imaginar: se Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. O meu Deus, o seu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo, meu querido. Por isso, se Ele cuidou de você no passado, Ele vai continuar cuidando de você ainda hoje. E aí ele começa, o discurso dele muda, a oração dele muda, o poema dele muda, aquele lamento dele muda. E ele começa a dizer: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele olha para a nação, entenda o contexto aqui, entenda o contexto que Jeremias está vivendo. A nação dele, querido, foi destruída. Pessoas da nação dele foram mortas, algumas foram levadas cativas. Os que ficaram estavam em sofrimento, em dor. Mas aí ele traz à memória, ele diz: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Espera aí, como é que eu vou falar uma coisa dessa, se o meu povo está sendo consumido? Mas o Espírito Santo faz ele lembrar do cuidado de Deus para o seu povo. E é aqui que começa a mudança, é aqui que começa a vitória do cristão, a vitória daquele que serve ao Senhor. É compreender que o Deus a quem ele serve é um Deus de misericórdia, é um Deus que a misericórdia se renova a cada manhã. É interessante isso. Jeremias entendeu e mudou completamente o foco do seu discurso, querido. Ele entendeu quem era o Deus a quem ele servia e ele mudou o foco. Ele estava triste, ele estava angustiado, mas ainda assim, ele tirou os olhos dos problemas, ele tirou os olhos da dor,
E ele começou a olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, aquele que pode todas as coisas. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando durante esse tempo, durante toda essa pandemia. Eu não sei como é que está a situação na sua casa, querido. Agora, de uma coisa eu sei: o nosso Deus continua o mesmo. É Ele quem cuidou de você até aqui, e é Ele quem vai continuar cuidando de você. Ele não muda, Ele não falha, Ele é o mesmo ontem e hoje. Jeremias entendeu isso. Jeremias, ele trouxe à memória que Deus, ele é misericordioso, e que o seu povo, ao longo da história, foi sustentado por essa misericórdia. Irmãos, Deus tem uma promessa sobre a nação de Israel, sobre o povo de Jeremias. E quando nós olhamos ao longo da história, querido, nós vemos como Deus cuidou dessa nação. Este povo foi chamado lá em Abraão. Depois de um tempo eles foram para o Egito. No Egito eles se tornaram escravos. Lá Deus libertou esse povo, fez deles uma nação. Esse povo passou 40 anos no deserto. Não faltou alimento, não faltou comida, não faltou nada para eles, porque Deus cuidou. Na história mais recente agora, nós vemos aí Hitler dizimando os judeus, mas a nação continua de pé. É Deus quem cuida, é Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de nós. Então Jeremias entendeu que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Outra coisa que Jeremias entendeu aqui, ele trouxe à memória que Deus, ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Talvez durante esse tempo de dor, esse tempo de luto, em alguns momentos você murmurou, você reclamou, você criticou. Você talvez não tenha sido tão fiel ao seu Deus, mas Ele permanece fiel a você. Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando, porque sobre nós existe uma promessa, e Ele não muda, a promessa dEle não muda. Se Ele falou que vai cuidar, Ele vai cuidar, querido. Descansa no Senhor. Traga à sua memória o que pode dar esperança. Outra coisa que Jeremias trouxe a esperança, ele trouxe à sua memória que Deus era a sua porção. A minha porção é o Senhor, de Jeremias. A minha porção é o Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Senhor é o que eu preciso. É o Senhor que eu necessito. É do Senhor que eu me alimento. Quando nós entendemos isso, querido, quando nós compreendemos que a fonte da vida é o Senhor, querido, nós não tememos o mal, nós não tememos o que pode acontecer. Quando nós compreendemos que Deus é a porção que me sustenta, que me alimenta, Ele é o pão da vida que desceu do céu, é Ele quem me alimenta. Ah, querido, eu não tenho medo do mal. Sabe qual é o nosso grande problema como cristãos? É que nós olhamos a vida de uma perspectiva muito humana, querido. Nós olhamos a vida simplesmente olhando para essa terra. Então, tem muito crente com medo de morrer. Tem muito crente desesperado, com medo de morrer, querido.
A vontade do Senhor vai se estabelecer na sua vida, queira você ou não. O Senhor Jesus Cristo lá em Mateus diz que por mais que nós fiquemos ansiosos, nós não vamos conseguir acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Então por que eu vou me desesperar? Por que eu vou perder a esperança? Eu confio em Deus, e em Deus eu descanso, querido. A nossa alma se abate sim, a nossa alma se angustia sim por causa de situações, mas nós temos que fazer igual o salmista diz: olha, quieta minha alma, acalma minha alma, porque o Senhor cuida de ti. Por que você está abatida, minha alma? Descansa dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jeremias trouxe à memória primeiro que Deus ele é misericordioso, e a misericórdia do Senhor é quem sustenta o seu povo, porque ela se renova a cada manhã. Jeremias trouxe à sua memória que é Deus, ele é um Deus fiel, que a promessa que ele fez, ela não muda, ela é imutável. Jeremias trouxe à sua memória que Deus é a porção que ele precisa para viver. E para terminar, Jeremias trouxe à memória que Deus é bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. É muito lindo dizer isso, quando nós estamos reunidos no templo, quando todos nós estamos cantando ao Senhor juntos, quando as coisas estão tudo correndo da melhor maneira possível, é maravilhoso dizer isso. Agora Deus te convida a continuar declarando isso no meio da dor, a continuar entendendo que Deus continua sendo bom, querido. A despeito da dor, a despeito do sofrimento, Deus continua sendo bom. Nós não podemos perder essa perspectiva, querido. Nós não podemos sair daqui, queridos, dizendo outra coisa, porque Deus, ele continua bom. Aí você pode dizer, mas isso é muito simples, Douglas. Você está dizendo isso porque isso é fácil. Mas você não está enxergando o sofrimento da humanidade. Você não está enxergando tudo o que está acontecendo. Outra vez eu repito, nós olhamos a vida de uma forma muito humana e normalmente muito egoísta. Porque se nós formos olhar para a história, querido, para trazer à memória aquilo que dá esperança, só para a gente ter uma noção, o mundo já enfrentou diversas outras epidemias, a humanidade já passou por diversas outras epidemias, e a humanidade continua aqui. Vidas se perderam, assim como nessa pandemia. Perdeu-se pessoas que eram amadas, perdeu-se, assim como nesta pandemia. Mas a humanidade continua sendo sustentada por este Deus que é bom. A humanidade continua sendo sustentada por esse Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu quero dizer a você nesta noite, tire o seu foco do sofrimento, tire o seu olhar da dor e comece a olhar para o Senhor, comece a focar no Senhor. Tudo na história de Jeremias mudou, querido, a partir do momento que ele tirou o foco da dor e começou a olhar para o Senhor. Ah, mas está doendo, mas está sofrendo. Dói sim, querido.
O Evangelho não nos isenta da dor. Servir ao Senhor não nos isenta do sofrimento. Mas o nosso foco tem que estar no Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta noite eu quero dizer a você: se você está focando a dor, se você está focando o sofrimento, mude o foco. Comece a olhar para Deus, porque Deus Ele é misericordioso, porque Deus Ele é fiel, porque Deus Ele é a porção que você precisa, porque Deus Ele é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fica com essa palavra no seu coração nesta noite. Se você está sofrendo, faz parte da vida humana sofrer, querido. Se você está chorando, faz parte da vida humana chorar. Mas não coloque toda a sua força, toda a sua energia no sofrimento, na dor. Olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga à memória o que pode te dar esperança. Você pode ter aí na sua própria história, querido, eu tenho na minha, momentos em que Deus cuidou de mim. E toda vez que eu estou passando por uma situação difícil, o Espírito Santo faz me lembrar de tudo que Deus fez por mim. Isso me dá força para prosseguir, dá força para caminhar. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa trazer à sua memória tudo aquilo que Deus já fez por você, todo o cuidado dEle sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que você se encha de esperança, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de ter uma palavra de oração com você. Talvez você está com seu foco todo na dor. Talvez o desespero tenha tentado tomar conta de você, querido. A ansiedade tem te consumido. Você não tem conseguido dormir, não tem conseguido descansar. O medo talvez está tomando conta de você. O medo da morte, o medo do desemprego, o medo da situação econômica, não sei. Mas nesta noite eu quero orar por você, para que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça, colocasse a mão sobre a sua testa aí, e orasse junto comigo. Senhor nosso Deus, Deus que nos sonda, que nos conhece, sabe quem somos, sabe das nossas fragilidades, sabe da angústia que muitas vezes tem tomado conta de nós, sabe das lágrimas que nós temos derramado quando ninguém vê, sabe das lágrimas que nós temos contido dentro de nós mesmos. O Senhor conhece cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs que estão ouvindo esta ministração nesta hora, Pai. E o Senhor sabe o que cada um deles está vivendo. Alguns, ó Pai amado, estão ansiosos demais e não têm conseguido dormir. Alguns estão com medo. Alguns estão tristes, talvez pela solidão, por não conseguir estar com as pessoas que gostam. Cada um tem uma situação, ó Pai, mas o Senhor é o Deus que conhece cada uma delas, Deus. E o Senhor tem solução para cada uma delas, ó Pai. Pai de amor, nesta hora a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa começar a invadir as mentes,
os corações com esperança, Deus. Senhor, traga a memória desse meu irmão, dessa minha irmã, ó Pai amado, aquilo que dá esperança, Deus. Faça-o lembrar, ó Pai, do seu cuidado ao longo da história desta pessoa, Pai. Faça-o lembrar como até aqui o Senhor tem cuidado dela, o Senhor tem guardado ela, ó Pai. Faça-o lembrar, ó Pai amado, dos momentos, Senhor amado, de alegria que ele experimentou, que ele viveu e que foi o Senhor que proporcionou a ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que a nossa mente agora, Senhor, seja invadida, ó Pai, por pensamentos de paz, ó Pai. Porque é isso que a Tua palavra nos diz, ó Pai, que tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, ó Pai amado, tudo que traz vida, tem que povoar a nossa mente, Deus. Que isso aconteça agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que os pensamentos negativos, ó Pai amado, sejam subjugados nesta hora, ó Pai amado. Que os pensamentos de morte, ó Pai amado, sejam dissipados nesta hora, ó Pai. E que haja, Senhor amado, pensamentos de vida, ó Pai amado. Que haja pensamentos de esperança, ó Pai. Que haja, Senhor amado, uma mudança de postura, ó Pai. Para que o Teu nome seja honrado e seja glorificado, ó Pai. Porque Tu és o Deus da misericórdia. Tu és o Deus da fidelidade, ó Pai. Tu és o pão que nos alimenta, ó Deus amado. E o Senhor é o Deus que é bom em todo o tempo, ó Pai. E que o Teu nome seja honrado em nós e através de nós, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo possa continuar ministrando o seu coração. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa invadir o seu coração e a sua mente. E você possa descansar em Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Meus queridos irmãos, neste momento eu gostaria de dizer a você que está nos ouvindo, você que tem contribuído com esta obra, você que tem abençoado esta obra, que você continue, que você não pare, você não desista, que você possa continuar aí fazendo o seu papel de cristão, cuidando, ministrando a sua oferta, ministrando o seu dízimo. Você que tem tido dificuldades, de repente, de fazer a transferência bancária, de repente não consegue utilizar os meios que nós estamos disponibilizando a você, está aqui um número de um telefone, o WhatsApp, que você pode estar ligando, você pode estar entrando em contato e dizendo: olha, nós estamos aqui com a nossa oferta, com o nosso dízimo, e nós queremos ofertar. E aí nós vamos disponibilizar alguém para ir até a sua casa, para ir aí buscar a sua oferta, o seu dízimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não pare de ofertar, não pare de dizimar, porque essa obra ela não para. O nosso templo, nosso lugar de adoração, querido, o dono não quis saber se a pandemia chegou, ele quer receber o aluguel dele. A conta de luz e a conta de água continuam chegando. Então, querido, não deixe de honrar com os seus compromissos com a obra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que honram o Senhor, esses serão honrados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito Santo de Deus continue prosperando a sua vida, prosperando a sua casa, abrindo portas aonde não tem portas. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus continue te dando sabedoria e estratégia
para administrar os seus bens, para que você continue honrando os seus compromissos, tanto pessoais quanto com a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, continue sendo um dizimista fiel, porque Deus, Ele permanece fiel. Nós precisamos também ser fiéis a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, querido, não deixe de ofertar e dizimar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a sua casa, guarde a sua família, e que você tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Amém? Em tuas mãos entrego a ti tudo o que sou, por ti, Senhor. Tens a mim em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Jesus, eu acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Tu és a razão da qual eu canto, e de tudo que sou. Adore ao Senhor. Te adoro, Deus. Te adoro, Jesus. Te adoro, Senhor. Aleluia. Te adorarei. Te Te adoro, Deus. Te adoro, Senhor. Te adoro.